há aqui, de facto, dois conjuntos de critérios que, de facto, são aqui denunciados. Um tem a ver, de facto, com o conjunto de candidaturas que não deveriam ter sido admitidas ao longo do regulamento e, por outro lado, também a arbitrariedade, designadamente, nesse aspecto, é acusado o Conselho de Administração da Domus Social e, em particular, também o vereador com o pluro da Domus Social, designadamente atribuindo arbitrariedade, quebra de interesse público e falta de fundamentação nos despachos, designadamente dos despachos que excepcionam as situações de emergência e, portanto, da ultrapassagem das prioridades sobre as candidaturas anteriormente apresentadas. Queria prestar aqui a minha homenagem a uma pessoa que desempenhou funções na Câmara Municipal do Porto e que recentemente deixou de desempenhar essas funções, que é o Sr. Dr. André Silva. E queria fazê-lo porque o Sr. Dr. André Silva, pelos vistos, e como aqui foi aparente pela intervenção do Sr. Deputado, é uma pessoa que teve que resistir a todo o tipo de pressões. Eu devo-lhe dizer, devo recordar ao Sr. Deputado aquilo que foi dito pelo seu grupo relativamente a uma outra auditoria que eu pedi relativamente ao Leixo. Nessa altura, parecia que o Sr. Dr. André Silva estava ao serviço do Executivo, de forças ocultas, porventura cor-de-rosas, e que nós influenciávamos as auditorias. Eu tive a ocasião de dizer o seguinte: eu, quando cá cheguei, havia um auditor. E eu, da mesma maneira que entendi, porque não tinha essa clientela, não substituir a grande maioria, esmagadora maioria, das pessoas que estavam em cargos municipais, também não substituiu o Dr. André Silva, que eu nunca tinha visto, não o conhecia. O Dr. André Silva fez livremente, com total liberdade, fez uma auditoria ao fundo do Leixo. E os senhores, na altura, acharam que ela era politizada e tinha sido encomendada. Eu devo dizer o seguinte: quando eu pedi ao Sr. Dr. André Silva para proceder a esta auditoria, foi porquê? Porque havia muitos fumos relativamente às atribuições de casas, e a isto e àquilo. Toda a gente sabia na cidade. Aliás, é patente em reuniões da Assembleia Municipal e da Vereação. E assim dei conhecimento ao Sr. Vereador Manuel Pizarro, que é também responsável pelo Pelouro e pela Domus Social, disse: eu vou fazer isto, e combinamos que isso fazer. Ninguém interferiu nesta auditoria. E, portanto, o facto da auditoria poder revelar, e bem, ainda bem que revela, algumas coisas que precisam de ser corrigidas, só demonstra uma coisa: que a avaliação que os senhores fizeram, quer relativamente à relação que o Executivo tinha com o anterior auditor, quer relativamente à idoneidade do anterior auditor que aqui foi posto em causa, não eram justificadas. E eu digo isto relativamente a uma pessoa que deixou de fazer parte dos quadros da Câmara Municipal do Porto e sinto-me na obrigação de o fazer. E a razão principal da minha vinda aqui é fazer isto. Depois queria dizer o seguinte: eu entendi também, poderia ter feito uma auditoria retroativa. Eu podia ter ido a 2012 ou 2013, sabem? Mas entendi que não era isso que nos interessava. Porque o que nos interessava verdadeiramente era aferir dos critérios que estavam a ser seguidos. Não no sentido de perseguir ninguém. Nós não temos instintos persecutórios relativamente às pessoas que estão na Domus Social, que nós não substituímos. Que tinham estas funções. Aquilo que nós quisemos fazer foi saber até que ponto alguma informalidade possível dos procedimentos que nos era assinalada por ecos públicos poderiam ou deveriam ser resolvidos. Na vida pública, a questão da auditoria e a questão do escrutínio é uma questão fundamental. E essa questão tem que ser tratada com absoluto respeito. Por respeito por quem executa essas funções. Tentar politizar auditorias é o primeiro passo para nós destruirmos a capacidade que temos que ter e que temos que renovar todos os dias, porque todos os dias nós estamos sujeitos a tentações, de, subitamente, limitar a capacidade de intervenção destes órgãos. A auditoria não pretende ser um dedo apontado a seja quem for. Pretende, acima de tudo, ser um elemento que nos ajude a melhorar os instrumentos que temos, a servir melhor as pessoas. E, portanto, queria pedir, fazendo mais uma vez homenagem ao Dr. André Silva, que, como compreenderão, não deve ter sofrido grandes influências, nem por parte do vereador do Pelouro, nem por parte da Domus, nem por parte do Presidente, queria pedir que este debate, desta vez, fosse tratado com toda a elevação, independentemente das avaliações que Vossas Excelências façam, porque essas não estão em questão. Agora, fazer processos de intenção relativamente a quem
tem que executar essas tarefas, inibe, de facto, a transparência deste município. E aqui peço que todos tenham algum cuidado, algum respeito por quem aqui trabalha, porque não são eleitos. Nós estamos aqui de passagem, estas pessoas estão aqui todos os dias a trabalhar e, portanto, eu peço desculpa, mas em nome dos funcionários da Câmara, em nome das pessoas que todos os dias que estão sujeitos a isto, façam um favor. Se quiserem apontar o dedo, apontem aos responsáveis políticos, mas tenham cuidado relativamente àquilo que é o espírito do corpo nesta Câmara, que nós muito respeitamos. Muito obrigado. Julgo que aquilo que aqui nos foi apresentado, do meu ponto de vista, está bastante para além do que eu julgo que devia ser a tomada de posição desta Assembleia. Pronto, isto é um documento, há apreciações diferentes sobre a qualidade, o rigor da auditoria. Para deixar claro, por parte do Bloco de Esquerda, consideramos que esta auditoria tem o rigor, como aliás outras anteriores já mostraram, a demonstrar, do nosso ponto de vista, que para fazer auditorias com rigor e com qualidade não é preciso recorrer a serviços externos e, portanto, dentro do município há pessoas, enfim, trabalhadores com todos os requisitos e que depois demonstram as suas qualidades. A Assembleia Municipal tomou nota da auditoria e, ponto número 1, recomenda o envio da auditoria para o Tribunal de Contas, salvo erro são estes termos. Ponto número 2, recomenda que a Câmara implemente e monitorize as recomendações da auditoria. Eu julgo que, se assim for, nós poderíamos obter uma unanimidade que me pareceu patente das intervenções. Nós fizemos uma opção que nunca antes tinha sido feita, pedir uma auditoria à forma como eram atribuídas as casas de habitação social. Porque reconhecemos que num cenário de escassez deste bem que é essencial à vida das pessoas e das famílias, há uma enorme suspeição sobre a forma como esse processo de atribuição é feito. Essa suspeição é muito antiga e a verdade é que ao longo das últimas décadas ninguém teve esta atitude de pedir uma auditoria aos procedimentos de forma que foi feita, todos o reconhecem, de forma muito rigorosa e muito exaustiva. Eu pedi ao Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Câmara imediatamente anuiu e procedeu a essa auditoria. Fizemos uma outra escolha muito relevante. Podíamos ter escolhido ver como é que tinham sido atribuídas as casas antes de termos chegado à Câmara. Achámos que não era esse o nosso objetivo, porque o nosso objetivo era aferir a qualidade dos procedimentos e por isso pedimos que essa auditoria fosse feita aos primeiros 9 meses do ano de 2014. Foi possível, apesar da natureza absolutamente exaustiva do exame que foi feito a centenas de processos e a centenas de procedimentos, não há nenhum mecanismo fraudulento. O erro mais vezes identificado é a aceitação de candidaturas sem a nota de liquidação do IRS. Tendo um problema, é que em alguns anos, em relação a algumas categorias de contribuintes, não havia por parte da administração tributária a emissão da nota de liquidação do IRS. E, portanto, a opção possível da empresa, eu estou a falar da empresa em 2013, quando eu não era vereador. A alternativa da empresa era ou aceitar que, face à não emissão por parte da autoridade tributária da nota de liquidação de IRS, ainda assim o processo era aceito, ou então dizer, olha, têm que se entender com a administração tributária porque nós não podemos deixar de abrir esta exceção. E eu acho, com franqueza, que o auditor fez bem em apontar esse erro, é uma desconformidade em relação ao regulamento, e com franqueza, a empresa, eu repito, a empresa em 2013 fez bem em aceitar esses pedidos. Ao abrigo do artigo 11º do regulamento, as exceções têm a ver com situações de saúde ou de violência doméstica que justifiquem atitudes excepcionais. Sobre essa matéria, durante todo o ano de 2014, o Conselho de Administração pronunciou-se sobre 5 casos. A auditoria faz 41 recomendações. A generalidade das recomendações estão hoje implementadas ou em estado muito adiantado de implementação, havendo dúvidas sobre 2 ou 3. Uma delas é mesmo essa. O que o auditor propõe é que, em todos os casos em que nós possamos conceder uma prioridade ao abrigo do artigo 11º, designadamente por uma razão de saúde, se examinem todos os casos que estão na lista de atribuição de fogos que sejam de natureza similar. Eu percebo o sentido da equidade da proposta do auditor. Devo dizer que isso
anula qualquer possibilidade do regime excepcional, porque se o fizermos é verdadeiramente impossível a comparação. Agora pergunta-me, então como é que os senhores chegam a esses casos, repito, raríssimos, onde há decisões excepcionais? Normalmente, na base de pareceres de entidades que estão muito próximas das pessoas do ponto de vista social, juntas de freguesia, em alguns casos setas e PSS, em certos casos as comissões de proteção de jovens e menores. Agora, nós não podemos transformar o que é excepcional numa regra e não podemos vulgarizar o que é excepcional. Nós temos confiança nos profissionais da Domus Social. E a estrutura da Domus Social que trata destes procedimentos é exatamente a mesma estrutura que tratava quando eu cheguei à Domus Social. Nem houve nenhuma mudança, nenhuma mudança. A verdadeira importância desta auditoria é que ela nos permitiu conhecer com muito melhor detalhe o procedimento, assegurar à cidade que não há nenhum dos procedimentos fraudulentos nesta matéria e, ao mesmo tempo, seguramente melhorar muito. Eu acho que a próxima auditoria que fizermos à atribuição de casas vai ser, seguramente, ter muito menos desconformidades do que esta teve. Muito obrigado.